Sabe, tem uma história, eu nem sei se ela é real, mas ela é muito boa. Ela não está na Bíblia, ok? Porque senão daqui a pouco vão falar, cara, o pastor falou lá de uma parábola que nunca vi na Bíblia. Ela não está na Bíblia, amém, gente? Mas tem uma história que diz que um cara estava pescando. E o senhor estava pescando lá algumas horas, e todo peixe que ele pegava, ele tirava uma frigideira, e ele colocava o peixe nela. E quando o peixe era maior do que a frigideira, ele jogava de volta. Daqui a pouco ele pescava um outro peixe, ele botava na frigideira, cabia nela e ele guardava. Era maior do que ela, ele colocava de volta. E aí uma pessoa que estava próxima ficou preocupado, porque falou, deve ser alguma lei ambiental. Se aproximou dele e falou, tudo bom, eu vi que quando o peixe é maior do que a frigideira, você devolve. Por quê? Tem algum motivo? Ele falou, não, é só porque se não cabe na minha frigideira, não dá para eu cozinhar. E aquele cara, ele ficou pensativo, porque ele entendeu algo que alguém vai entender nessa noite. Muitas vezes diminuímos as nossas expectativas para que o tamanho dos nossos sonhos caibam no tamanho da nossa estrutura. Esse sonho é grande demais, então eu preciso apequená-lo até que caiba dentro da minha estrutura. Quando na verdade o princípio da fé não é você diminuir o tamanho dos sonhos de Deus para caber dentro de você, é você permitir que o Evangelho te expanda para comportar o tamanho dos sonhos de Deus. Que pensa comigo, quando José recebe um sonho de Deus, Deus dá um sonho de governo para um menino. Ele era um menino mimado, carregava uma capa colorida, provavelmente não ajudava muito nos trabalhos. Ele era mimado pelo pai, por isso que ele não era bem quisto pelos irmãos. Mas Deus dá um sonho de governo para um menino mimado. Ele governa enquanto era menino? Não. Mas quando o menino José, é expandido pelas circunstâncias, pelas experiências, pelas provações, pelos processos, pelo cativeiro, pelo deserto, e ele se torna grande em Deus, a ponto de comportar o tamanho do sonho que havia recebido, aí o sonho se torna uma realidade. Foi assim com o menino Davi. O menino Davi é chamado, mesmo sem o seu pai cogitá-lo naquele dia, e recebe uma unção para reinar sobre Israel. Irmão, olha para mim, não é a presidência do Brasil, é o reinado de Israel. Você tem noção que o Messias viria da linhagem do trono? A Bíblia diz que o Messias viria da linhagem do trono de Davi. Ele não só reinou, não é um governo que fica por alguns anos e depois sai. É um legado eterno que inclusive era o cumprimento de uma promessa a respeito do Messias, do Filho de Deus. Virá da linhagem de Davi, do trono de Davi. A bandeira até hoje sobre o reinado de Israel é a estrela de Davi. A promessa que foi feita para ele: nunca houve e nunca haverá sobre Israel um reinado como o teu. Mas quem recebe isso? Um menino. Pega isso aqui em nome de Jesus, cara. Um menino pequeno demais para o tamanho do que recebeu. Mas por que não acontece da noite para o dia? Porque Deus está alargando Davi para poder receber a porção da unção que Deus havia liberado sobre ele. Então, quando Davi é expandido através das perseguições de Saul, através dos desertos, junto com seus valentes, se escondendo em lugares subterrâneos, então aquele menino franzino agora é um homem forjado nas batalhas, experimentados em meio a perseguições. Agora esse homem tem estrutura para receber a unção que Deus já havia separado para ele. Irmão, pega isso aqui em nome de Jesus. Não diminua suas expectativas para que os sonhos de Deus caibam dentro da tua estrutura. Eu vim para o Brasil e eu pastoreava uma igreja de 300 pessoas em Miami. Deus está nos confiando uma igreja de mais de 15 mil pessoas todas as semanas. Porque quando o sonho que Ele deu para nós foi dado, a nossa estrutura não comportava. Mas o despejo, a vergonha, os açoites, a humilhação, a perseguição, as mentiras, os levantes foram aumentando a estrutura para que a gente pudesse receber o que Deus sempre quis derramar. Então pega isso aqui. Não reclame dos desertos que estão te levando para o lugar da promessa.
Não reclame dos gigantes que estão aumentando a tua patente diante de quem te vê. Não reclame das tempestades que estão te ensinando a governar e dormir em meio a elas, irmão. Tem coisas que a gente está chamando de problema, Deus está chamando de escola. A escola da fé está nos empurrando para o nosso lugar de destino profético. Alguém comigo aqui, diga amém.